apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, glórias ao Rei dos Reis, mais palmas ao Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, maravilha. Senhor, te louvamos e te exaltamos e te reconhecemos em nossas vidas, em nosso meio, na igreja, no ministério, pois o Senhor mesmo disse, neles habitarei e entre eles andarei. Sê exaltado, sê glorificado, sê magnificado, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Eu rogo a ti, porque eu sei que o Senhor é o único que é digno de poder. O Senhor tem poder nos céus e na terra. O Senhor é o único que tem poder para fazer que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. O Senhor tem poder para converter, para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Seja exaltado, seja glorificado mais uma vez nesta noite. Seja honrado e reverenciado por essa igreja, por esse ministério e por todos quantos nos assistem agora. Graça e paz, essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Levante a mão direita, graça e paz abençoada. Graça e paz abençoado. Níveis de maturidade, parte 2. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 13, que eu tenho um pouco de pressa. Graça e paz aos pastores, apóstolos, pastoras, obreiros que estão debaixo deste apostolado. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina, Macaé. Meu amigo pastor Marcos Felipe, MGA Macaé. Graça e paz abençoado. Pastor Eronilson, MGA Goiás. Graça e paz. E todos quantos me assistem, Argentina, pastor Nicolas Venécia na Argentina, meu amigo apóstolo Leonel Sanches na Colômbia, graça e paz, igreja. Papai. Níveis de maturidade, parte 2. Nível 1, alguém lembra aí? Diga, nascimento. Preciso nascer de novo, né? A ovelha, ela nasce ovelha, mas ela precisa ter uma experiência espiritual e sobrenatural com Deus. Isso é pessoal, isso é individual. A mãe é a mãe, o filho é o filho, a irmã é a irmã e o pai é o pai. É individual. Filho de pastor precisa ter a experiência do novo nascimento. Eu tenho 2 filhas, então é separada, é individual. A fé é individual. A fé do marido não é a fé da esposa. A da esposa é da esposa, do marido é do marido. E da filha, do filho é do filho. É a fé, diga comigo, a fé é individual. Por isso que Paulo disse em Gálatas 6,5, cada um levará o seu próprio fardo. Se é criança, não. A criança de 1 mês, então o responsável é a mãe, né? Mas a criança já tem uma consciência, ela entende que precisa receber Jesus como Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é onipotente, que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Ela entende, então tem que confessar. Filipenses 2, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Níveis de maturidade, parte 2. Primeiro nível, ou nível 1, nascimento. João 3, digam, é preciso nascer de novo. É para ter uma vida com Deus, é preciso nascer de novo. Para ter uma vida com Deus, é preciso nascer de novo. Para ser salvo, não.
porque a salvação é pela graça, tá? Nasce ovelha, nasce. Nasceu ovelha, nasceu ovelha. Então, pela graça é salvo. Efésios 2:8. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz por aquela ovelha que nasceu. Ele morreu há mais de 2000 anos atrás. A ovelha nasceu agora, em 2017, século 21. Nasceu ovelha, então já nasceu salva, já nasceu justificada, já nasceu eleita, já nasceu predestinado, já nasceu abençoado, santificado. Ovelha. Então já nasceu salvo pela graça. Se morrer, tem a salvação em Cristo pela graça de Deus. Agora, vida com Deus precisa se tornar igreja. E como é que se torna igreja? Efésios 1:13, sendo selada com o Espírito Santo. Alô, é um assunto que eu não quero entrar hoje, mas estou só pincelando. Uma coisa é ser ovelha, outra coisa é ser igreja. A ovelha nasce ovelha, mas não nasce igreja. A ovelha se torna igreja, membro do corpo de Cristo, confessando Jesus. Aí Efésios 1:13, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Nasce ovelha, salvo pela graça. Mas quando crê, é selado com o Espírito Santo. Aí já não é mais ovelha, aí é a igreja de Deus em Cristo. Quem está entendendo? Já começamos com revelação. Papai. Níveis de maturidade. Primeiro nível, nascimento. Diga comigo, necessário é nascer de novo. João 3:5, para ver o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus. Nascendo de novo, tá? E vale te lembrar que o reino de Deus não é no céu, tá abençoado? O céu é o paraíso. O terceiro céu é o paraíso. O reino de Deus está em nós. Então, quando nasce de novo, a ovelha vê o reino de Deus, entra no reino de Deus. Alô, a graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Então, a ovelha, quando ela nasce de novo, ela passa a viver no reino de quem? De Deus. Ao morrer, vai para o paraíso. Está claro ou não está claro? Isso é outro assunto, né? Segundo nível de maturidade, bom, se o primeiro é nascimento, né? O segundo qual que é? Escreva aí, adulto, nível de adulto. Qual nível você está? Níveis de maturidade. Em qual nível você está? Ovelha? Lá fora no mundo está cheio de ovelha. No campo de futebol, num salão de festa, numa faculdade, na escola, no trabalho, na feira, no shopping, está cheio de ovelha. O mundo está cheio de ovelha. Tem mais ovelha do que bode. Maior é o número de salvo do que o de perdido. Como é que você afirma isso? Ora, porque a terça parte foi expulsa do céu. Sabe o que significa terça parte? Uma parte de 3. 1, 2, 3. A terça parte foi expulsa. Ou seja, uma parte de 3 foi expulsa. Se foi expulsa uma parte, quantas partes sobraram? 2. Então maior é o número de ovelha do que de bode. São mais os salvos do que os perdidos. Está claro ou não está claro? Nível 2, nível de adulto. 1 Coríntios 13, vem comigo. 1 Coríntios 13. Um dia Paulo foi criança, né? Um dia Paulo foi criança. Um dia eu fui criança. Um dia todos foram crianças. Por quê? Um dia todos nasceram. E ao nascer, depois de nascer, passa a ser o quê? Criança. Depois de criança, adulto. 1 Coríntios 13. Quem já achou, diga amém. Versículo 11. 1 Coríntios 13, verso 11. Paulo disse, falando sobre ele mesmo. Quando eu era, olha o verbo no passado. Era, minhas palavras não sou mais. Isso é uma mensagem subliminar. O que é uma mensagem subliminar? É uma mensagem que se diz algo querendo dizer outra coisa. Eu não preciso dizer a outra coisa, mas eu digo algo, você já entende esse algo e a outra coisa. Ou seja, quando eu era criança, subliminarmente, não sou mais. Por quê? Porque eu disse que eu era. Quem está entendendo?
Então se entende assim também, tá? Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, algumas Bíblias dizem menino, outras dizem criança. Olha a atitude do nível de criança. Por isso tem uma outra mensagem, níveis de maturidade. Você conhece uma criança, verso 11, pelo que ela fala, pelo que ela pensa e pelo que ela raciocina. De outro modo, você conhece um adulto pelo que ele fala, pelo que ele pensa e pelo que ele raciocina. Coríntios 13, 11. Quando eu era menino ou quando eu era criança, verbo no passado, falava. E tem lógica. Eu falava. Quando eu era, eu falava. Quando eu era, eu pensava. Quando eu era, eu raciocinava. Tudo no passado. Mas vê que houve uma transformação nele. Mas logo que cheguei a ser, então quer dizer que ele não era. Se ele chegou a ser, ele não era. Ele era algo, mas tinha uma coisa que ele não era, que ele chegou a ser. O que ele era? Criança. Quando ele era criança, ele tinha 3 atitudes que caracterizavam ele como criança. O que ele falava, o que ele pensava e o que ele raciocinava. É assim que você conhece uma criança espiritualmente falando. Quem está entendendo? Às vezes a pessoa tem 50 anos na carne, 35 anos de igreja A, B, C ou D, mas é criança, espiritualmente falando. E tem a maioria, hein? A maioria. Principalmente nas igrejas evangélicas. Anciãos, criança. Eu conheço muito, conheço mulher, conheço homem, conheço pessoas de 65 anos, criança. Eu conheço pessoas de 70 e poucos anos, criança. Que não entende nada da graça de Deus. Que não entende nada dos mistérios de Deus. Ah, não é salvo. É salvo sim, porque é ovelha. Mas é criança. Quem está entendendo? Você conhece alguma criança aí? Não tem muitas crianças? Você mostra a verdade, você ensina a verdade, a pessoa ouve a verdade, confere na Bíblia dele, mas continua sendo criança. Isso é um nível de maturidade. Deixa o 1 Coríntios 13 aberto. Antes de eu ler o restante do texto e explicar, eu vou ler Hebreus 5. Abre aí. Não fecha o Coríntios não, que eu já volto, hein? Hebreus capítulo 5. Olha lá. Hebreus capítulo 5. Está aqui. Quem já achou, diga amém. Hebreus 5, versículo 12. Níveis de maturidade. Nível 2, adulto. Nível 1, nascimento. Nascimento e criança está próximo, né? Porque quem nasce passa a ser uma criança. Nasceu, mas é uma criança. Teve uma experiência com Deus. Ele sabe que algo está novo dentro dele. Não, eu estou tão diferente. Não é que alguém falou, você sabe que está diferente. Antes eu não queria saber de igreja, não queria saber de Bíblia, não me fala de Deus não, hein? Não me fala de Deus, não me fala de Bíblia, não me fala de igreja. E agora não, agora a pessoa quer saber de Deus, ela está preocupada com a Bíblia, ela quer saber mais da Bíblia, ela tem uma fome, ela tem uma sede. O que é isso aí? É que ela nasceu de novo. É uma nova pessoa. Quem está entendendo? Lembra de que Paulo falou em Efésios? Olha, o velho homem já foi crucificado e agora o novo homem está se renovando a cada dia. Ela nasceu de novo. O velho foi crucificado e o novo tá fresquinho. João chama isso de primeiro amor, lá em Apocalipse. Voltar ao primeiro amor. E na verdade, levanta sua mão direita. O primeiro amor é uma manifestação do Espírito Santo em sua vida que nunca deve ser apagado. Por isso que Paulo disse em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 4. O que é apagar o Espírito? É você perder de vista a experiência do novo nascimento. Eu conheço muitos crentes assim. Crentes que já perdeu a graça de ser crente. Perdeu a graça de vir na igreja. Perdeu a graça de ler a Bíblia. Perdeu a graça de orar. Já canta de qualquer jeito, já ora de qualquer jeito, já não ora mais, já não se abre mais com Deus, já não se declara mais a Deus, já virou monótono, já acostumou com, já virou uma tradição. Perdeu de vista a experiência do primeiro amor, que se chama, João falou primeiro amor, Jesus falou novo nascimento.
Paulo chama de manifestação, que é a mesma coisa. Quem está entendendo? É a minha luta, abençoado. Sabe qual que é a luta do cristão? Não é contra o diabo, não é contra demônio. Sabe qual que é a luta do cristão? Paulo chama de combater o bom combate. Sabe qual que é a verdadeira luta do cristão? Contra ele mesmo. Para ele não se tornar um religioso. Um religioso bobão, fanático, chatão. A luta é essa. Nossa, o cara virou crente agora, hein? Ixi, mó bobão, não dá nem para conversar mais com ele. Porque essa é a luta. Nós não podemos virar bobão, chato. Sabe? Insuportáveis, pessoas insuportáveis. Vai no aniversário. Aniversário vai ter música. Não, eu sou crente. Deixa de ser bobão, rapaz. Amém? Vai num casamento do amigo das antigas, vizinho, nasceu, cresceu junto. Não, eu sou crente, eu não vou em casamento. Eu não entro na igreja católica. Deixa de ser bobão, rapaz. Quem recebe? E o entendimento, ó. Isso é atitude de criança. Não, ali eu não entro. Não, eu não vou em casamento. Não, eu não vou em aniversário. Porque toca a música do mundo. Ah, mas você quer que toque a música da onde? Se você está no mundo, a música vai ser do mundo. Não tem como você estar no mundo e tocar uma música de Marte. Vai ser música daqui mesmo, de quem está aqui no mundo. Qual é o ritmo, eu não sei. Eu vou dar uma de besta agora, tá? Ó, aqui no mundo, para quem não sabe, tem pagode, tem samba, tem funk, tem soul, tem rock, tem punk, tem vários, tem sertanejo. Então aqui no mundo, para quem não sabe, tem vários ritmos. Vai tocar alguma música do mundo. Então a pessoa, ela mostra o que ela é pelo que ela fala, pelo que ela pensa e pelo modo que ela raciocina. Ou seja, como ela vê as coisas. Não, isso é coisa do diabo. Deixa de ser bobão, rapaz. Não, eu não vou não, eu sou crente. Deixa de ser bobão, rapaz. Jesus almoçava com um fariseu. Jesus conversava com prostituta. Jesus conversava com um pecador. Ele conversava com eles, ficava na roda conversando. Não era como eles, mas conversava com eles. Pregando, evangelizando, falando de Deus. Você não precisa ser maconheiro para falar com um maconheiro. Você não precisa ser um pinguço, um cachaceiro, para pregar, para falar para um pinguço. Senão você não vai ter moral, ninguém vai crer em você. Por maior que seja a verdade, que você fale, a verdade mesmo é a sua vida. É o seu testemunho de vida, não é o que você prega. Você não sabe disso ainda. A verdade, na verdade, é a sua vida. Porque as pessoas, elas vão ouvir a sua vida. Elas não vão ouvir o que você fala. Por isso que muitos se escandalizam. Porque talvez você prega que Jesus é o caminho e você mostra em atitudes que não está no caminho de Jesus. Porque eu já vi pessoas falar isso. A pessoa fala que segue Jesus, mas Jesus não faz isso. Eu já ouvi. Eu tenho irmãos que não são crentes. E meus irmãos estão só assim, ó. Eu tenho. Eu não consigo entender. Ó. Vai na igreja e fala que é crente. Meu irmão falando, ele está deixando vazar. E eu estou aprendendo. Ele está falando do outro lá e eu já estou... Quem está entendendo? Por quê? Porque lá fora você não ganha a pessoa com pregação. Pregação é para a igreja. Lá fora você ganha as pessoas com o seu testemunho de vida. Pregação é aqui dentro. E ensino da palavra é aqui dentro. Mas e lá fora? Não tem que pregar? E lá não tem que ensinar? Tem. Tem que pregar e ensinar com o seu estilo de vida. E então, talvez ele não fala com você por causa da soberba, para não te dar, né? Mas ele vai lá, você viu o Carlão? O Carlão mudou mesmo, hein? Nossa, o homem mudou mesmo, hein? Que igreja que ele está indo? É assim. É assim que você prega lá fora. Ou a pessoa fala para você ou fala para alguém. Agora, se você é o mesmo que era antes do tempo do mundão... Vamos falar o que de você? Eu ir na igreja nunca. Olha lá o Carlão. O Carlão é um sujeito fictício, tá? Olha o Carlão. Vou na igreja nada. Que é isso? Ele está pior que eu. Quem está me entendendo? Estou falando besteira? Estou falando de uma realidade de quem vive na terra. Ser cristão é ter bom testemunho. Ser cristão não é vir na igreja. Ser cristão não é ler a Bíblia. Ser cristão não é orar. Ser cristão não é crer em Deus. A palavra cristão significa semelhante a Cristo,
Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Uma coisa é ser ovelha, outra coisa é ser cristão. Uma coisa é ser ovelha, outra coisa é ser cristão. E as pessoas não vão te falar, mas está todo mundo de olho em você. Alguém já percebeu isso aí? Ela não vai te falar nunca, eu estou de olho em você, hein? Eu quero ver como que... Ele não vai te falar nunca. Não vai te falar. Mas a pessoa está vendo como que você age. Quanto que é aquele negócio ali? 10,50. Ah, eu vou enrolar o dinheiro aqui, vou colocar 9 e deixa quieto. O cara não fala nada, mas ele está só... Aí você vai embora e ele fala, você viu o cara fez aí? Fala que é crente, hein? Quem está me entendendo? Cristão, ser semelhante a Cristo. É uma ovelha, mas não está sendo cristão, porque Cristo não faria isso. Cristão semelhante a Cristo. Cristo não faria isso. Então Hebreus 5, que eu vou ler aqui, ó. Quem já achou Hebreus 5? Eu ministrei aqui pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, umas palavras de sabedoria. Hebreus 5:12, Paulo disse, com efeito, devíeis, ou devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido. Hebreus 5:12. Não fecha o Coríntios não, que eu volto lá, hein? Hebreus 5:12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos. Princípio elementar, abençoado. Crente falando palavrão o dia inteiro não dá certo, né? Eu vou ter que falar sobre isso aqui. Isso é princípio elementar. Crente tem que ter um princípio. Cristão tem que ter um princípio. Princípio. Fala palavrão o dia inteiro para o vizinho. O que o vizinho ia pensar de você? Ah, o vizinho fala. Aí ele fala, você fala também. Sabe o que ele pensa de você? Que você de crente não tem nada. Que a igreja que você vai não vale para nada. Que você não mudou. Você é o mesmo ainda. Ele vai pensar isso de você. Então Paulo disse, olha, pelo tempo, Hebreus 5:12, com efeito, devendo já ser mestre, por causa do tempo que já passou. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios, ou seja, as coisas básicas, princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais, Paulo está dizendo, olha, o negócio está tão feio para o seu lado, você é crente há tanto tempo, você está na igreja há tanto tempo. Ele falou, necessitais, verso 12, última linha, de leite e não de alimento sólido. Se o crente, se a ovelha, depois de 5, 10, 15 anos, ainda precisa de leite, então, Coríntios 13, vou voltar, 1 Coríntios 3, precisa de leite? Coríntios 3, verso 2, com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. E com efeito, pelo que eu estou vendo, ainda agora não estáis prontos. O que eu estou te mostrando aqui? Diga comigo, níveis de maturidade. E você precisa entender que tanto criança como adulto, ambos são salvos. Eu não estou dizendo que o adulto é salvo e a criança não é salvo. Eu não estou dizendo que o adulto é mais salvo que a criança. Estou te dizendo que um é criança e o outro é adulto. E ouça, não convém que isso seja assim. Abre um parênteses. Não para sempre. Fecha parênteses. Quem está me entendendo? Porque uma criança... Agora lá, Coríntios 13. Coríntios 13, volta lá. Verso 11. Agora sim, ó. Quando eu era criança... Por que eu estou lendo esses textos? Estou explicando que existem níveis de maturidade. E o Espírito Santo, quando me deu essa mensagem, ele disse assim, pergunta para eles, e eu perguntei na primeira parte, em que nível você está? A pessoa sai do mundo, ele fala assim, tchau, valeu. Aí ele vai para uma igreja evangélica, ele fala, Deus te abençoe. Tudo é Deus te abençoe. Na igreja evangélica, ao invés de falar tchau, fala Deus te abençoe. Ao invés de falar tchau, Deus te abençoe. Então no mundo ele falava tchau, na igreja evangélica ele fala Deus te abençoe. Mas em graça já é abençoado. Já mudou o entendimento. Mas só que não é só esse entendimento. Não adianta crescer com uma perna só.
Ah, mas nessa área aí, eu já não falo mais Deus te abençoe, hein? Eu só falo abençoado. Mas não é só isso. Porque o crescimento numa perna tem músculo, tem tendões, tem ligamento, tem osso. Não é só o osso que cresce. Se o osso cresceu, a pele cresceu também. O nervo cresceu também. A unha, o pé cresce. Se cresce algo, cresce tudo. Quem está entendendo? Então não adianta só deixar de falar Deus te abençoe para falar abençoado. Porque tem outras áreas do crescimento. Vem comigo. Coríntios 13, 11. Olha lá. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas quando, ou logo que cheguei a ser adulto, que é um nível a se alcançar, acabei com as coisas de criança. Níveis de entendimento. As ovelhas têm níveis. Tem ovelha que não nasceu ainda. Tem ovelha que acabou de nascer, que é um bebezinho, você não pode dar uma feijoada, que ela acabou de nascer. Mas tem ovelha que está há 15 anos já em graça. Isso é um nível. Que teoricamente, lendo Hebreus 5,12, depois de 10, 15 anos em graça, pelo tempo já devendo ser mestre, Paulo diz para alguns, olha, eu estou vendo que precisa de leite, não de alimento sólido. Como é que um apóstolo discerne essas coisas? Diga, pelas atitudes. Então, é assim que você conhece uma igreja, é assim que você conhece um ministério. Tem um abençoado, Dirceu, Graça e Paz Dirceu, Belo Horizonte, Minas Gerais. Está debaixo do meu apostolado. Te amo em Cristo. Ele disse, apóstolo, estava numa igreja, não preciso falar o nome, vocês sabem que é uma igreja da lei. 1.600 membros na igreja. É gente, né? 1.600, então é uma igreja rica. Uma igreja já estabelecida. Pelo menos humanamente falando. Mas o pastor não sabe 1/10 do que ele sabe e entende. Ele não é pastor ainda, consagrado, não é apóstolo. Mas você vê ele pregar e ensinar, dá até dó do pastor. O pastor ele mandou um áudio para mim do pastor. O pastor falando espiritualmente, parece um bebezinho falando, tentando falar mamã, não sai ainda. E é um pastor, tem teologia, tem tudo. Uma igreja de 1.600 membros. Aí eu mandei para o Dirceu, eu falei assim, abençoado, pelo que eu estou vendo aqui, porque ele mandou um áudio pregando para o pastor. Apóstolo, olha o áudio que eu mandei para o pastor. Eu ouvindo ele pregar para o pastor, é um apóstolo pregando. E o pastor com 1.600 membros na igreja. Quem está me entendendo? Teologia não faz ninguém maduro. Tempo de casa não faz ninguém maduro. Dá um sinal quem está entendendo. Teologia, isso não faz ninguém maduro. O pastor lá, numa igreja de 1.600 membros, se você vê o pastor falar, você fica com dó dele. Eu não quero atribuir a Deus, tá? Porque senão eu teria que falar, Senhor, como é que o Senhor permite um homem daquele ficar na frente de 1.600 pessoas? Estou falando de nível. Quem está me entendendo? Eu não estou falando que ele não é salvo, não estou dizendo que ele não é ovelha, nada disso. Não estou dizendo que a igreja não é de Deus, nada disso. Estou falando sobre nível. Mas eu não quero entrar nessa área, que isso é um assunto de Deus. E eu respeito e submeto. Deus é soberano. Não sei se colocou, mas está permitindo o homem lá, na frente de 1.600 ovelhas. Mas como se não bastasse, no tempo de Salomão tem 10.000 ovelhas nas mãos de um bode, de um lobo. Não quero nem estar nesse assunto. Dá um sinal quem está entendendo. Você vê como que o assunto é sério? Você sabe o que é 10.000 pessoas? Você imagina um homem com 10.000 pessoas, ele pregando e ensinando, será que ele consegue dormir depois? Não sei. Vamos fazer aqui a fogueira santa. Se você pegar nesse paninho, quando você pegar nesse paninho, e depois na hora que ele vai dormir. Será que esse homem não lê a Bíblia? Porque a Bíblia dele é igual a minha. A Bíblia dele tem Colossenses 2,15. Que diz que Jesus despojou publicamente principados e potestades. A Bíblia dele tem Hebreus 2,14, que diz que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. E ele falando lá, vem aqui que eu vou tirar o diabo da sua vida. O diabo vai sair pela oração forte. A Bíblia dele também tem Hebreus 2,14.
Pessoas vendendo sofá, vendendo televisão, vendendo carro, vendendo a casa, vendendo apartamento para participar de uma heresia chamada fogueira santa. Será que ele dorme depois em paz? Igual Samuel dormia? Será que ele dorme? Eu não sei. São 10 mil pessoas ouvindo um homem falar. Dá um sinal quem está me entendendo o que eu estou falando aqui. Você sabe o que é 10 mil pessoas ouvindo um homem falar? Hã? 10 mil pessoas ouvindo um homem falar? E lá é palavra de Hitler, né? Se mandar todo mundo se matar, todo mundo vai se matar. Se mandar todo mundo para o lado de um prédio, todo mundo para o lado do prédio. Não, pastor, não é assim não, não é assim não. Olha, amanhã vamos começar uma fogueira santa aqui. Você tem que sacrificar e dar o seu tudo. E até a pessoa sacrifica, dá o tudo, dá tudo o salário, vende o carro, vende a casa. Vende... Não é a mesma coisa que se matar? A palavra dele de manipulação, de influência é tamanha, é grande. A persuasão. Só que são 10 mil pessoas. Será que esse homem está dormindo? Não sei. Aí o Dirceu me falou assim, ele está me ouvindo agora, está me assistindo. Ele me disse assim, apóstolo, eu creio em predestinação sim. No meio de, vamos aplaudir Deus por isso. No meio de 1.600 pessoas na igreja, Deus me escolheu e me revelou a graça. No meio de 1.600 pessoas, Deus revelou para mim a graça. Glória a Deus pela sua vida, Dirceu. Selo do meu apostolado. Olhem para mim. Peguei na fechadura, eu vou abrir a porta e vou fechar. Não vou entrar não, tá? Vou só abrir e fechar. 1.600 pessoas, por que Deus não revelou para o pastor? Deixa eu fechar, porque... Não podia? Ele revelou para uma pessoa normal, comum. Deixa eu abrir a porta, só para espiar. Mas por que Deus não revelou logo por cabeça, aí já pega de uma pancada só 1.600 pessoas? Bom, quem respeita Deus? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Olha a realidade da vida. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Um homem manipular mais de 10 mil pessoas. Tu sabes muito bem. Tudo que existe. Pessoas dando todo o salário. Pessoa vendendo fogão, vendendo televisão, vendendo carro, vendendo a casa. Para participar de uma heresia, de uma mentira chamada fogueira santa. Mas... Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tanta igreja pregando mentira, heresia, tanto lobo disfarçado em ovelha. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, ainda que eu não entenda, eu recebo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que eu não... Eu recebo que todas as coisas colaboram para... Senhor, longe de mim querer te ensinar. Longe de mim querer te dar uma ideia do que o Senhor deveria fazer. Quem sou eu para dar ideia para Deus? Eu vou aplaudir a Deus por um motivo, e você vai me ajudar. Deus entrou na igreja batista no meio de 1.600 pessoas e revelou a graça para um homem chamado Dirceu. Passou do lado do pastor e não falou nada. Deus entrou no meio de 1.600 pessoas.
Me entende? Consegue me entender? É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Você sabe como é que eu fui chamado? Eu fui num culto profético, o profeta nem sabia que eu existia. Nunca tinha me visto, não sabia meu nome, não sabia de nada. Fui num culto profético, 1000 pessoas. Estou lá no fundão. O profeta de longe. Aquele homem lá. Não, de trás. Não, de trás. Eu nem, porque eu estava longe pra caramba, no meio de 1000 pessoas. Falei, vixe, é como você, nem pensei. E vai passando um, não, de trás. E ele falava, eu tô. Aí tinha um na minha frente aqui, o profeta, as pessoas iam saindo da frente, né? Aí o da minha frente, o profeta apontou, ele, eu. O profeta, não, o de trás, eu. Aí o homem saiu da frente. De longe, cara a cara, bateu o olho assim. Eu, você! Deu aquele gelo. Deus me achou no meio de 1000 pessoas. De longe o profeta começou a profetizar. E aí, como é que explica essas coisas? Eu? Não, de trás. Não, saiu assim que ficou. Era igual Deus está olhando para mim. Que ele deu um gelo, falei, agora não vai ter como correr, não tem como fugir. Deus me pegou, ele me achou. Vem aqui. E me chamou lá na frente. Recebi a unção. Olha eu aqui. Ó. Nunca mais fui a mesma pessoa. E a profecia que me foi dada em 1992. Deus está levantando pessoas aqui para andar na contramão. Agora você entende o que eu prego e o que eu ensino. Como é que eu vou esquecer uma frase dessa? Não tem como. Níveis de maturidade. Nível 1. Nascimento. A ovelha precisa nascer de novo. João 3. Necessário é nascer de novo. E ao nascer, ela precisa crescer, porque ela vai se alimentando. É leite materno. Não vai ser materno até os 15 anos, né? Então, chega um tempo que para de ser o leite materno, já vai para o leite de caixinha. Chega o leite de caixinha, para também, porque, né? 45 anos só tomando leite de manhã e no almoço não dá. Tem que comer um arroz e um feijão, né? Então, vai crescendo, já vai um arroz, um feijão, aí vai para uma feijoada, já quer uma costela, já quer uma linguiça assada, já quer um frango para comer. Não é assim o crescimento? Então, isso na carne. No espírito, a mesma coisa. Então, nascimento, criança, se torna adulto. Como é que eu conheço um cristão adulto? Coríntios 13, 11. Pelo que ele fala, pelo que ele pensa e pelo que ele raciocina. E para terminar, na próxima mensagem eu vou para o nível 3. Quando você conversa aqui, qualquer um aqui, tá? Ou com alguém de outra igreja, ou do ministério, quando você conversa, pelo que ele fala, pelo que ele pensa e pelo que ele raciocina, você já vai saber se ele não nasceu ainda, é uma ovelha, mas não nasceu de novo. Se já nasceu de novo e é uma criança ainda, que tem que dar um leitinho para ele, eu não posso chegar para ele dizendo que não tem mais Santa Ceia, porque é uma criancinha, acabou de nascer, ele nem sabe, ele é um bebezinho, então, né? Quem está me entendendo? Ou se ele já é um adulto. Se você conversar comigo, em qualquer momento, pelo que eu penso, do modo que eu vejo, lembra aquela conversa? Do modo que eu vejo as coisas, eu acho que você percebeu que eu não sou mais criança. Né? É um outro nível. Quem está entendendo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Me aguarde a terceira parte. Tá? Nível 1, nascimento. Nível 2, adulto. Né? Então, depois de adulto, tem mais um nível. Vou falar na terceira parte. Levante sua mão direita. Feche seus olhos. Diga pela fé, graças a Deus, já nasci de novo. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova pessoa. Um novo ser. Graças a Deus. Digo por fé, já passei do nível de criança, pois recebi a graça e o apostolado. E já estou em outro nível, para a glória de Deus. Minha confissão, hoje, é uma confissão em graça, cristocêntrica, que me leva a um nível de sabedoria,
e de perfeição espiritual. Falo sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus, oculta em mistério, que Deus revelou aos seus eleitos e predestinados para a sua glória. Graças a Deus. Abba, Pai. Me aguarde a terceira parte. Me aguarde. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.